Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para trabalhar com vocês com o tema leitura e análise de texto multissemiótico. Vocês já ouviram falar em textos multissemióticos? O gênero textual que eu escolhi para trabalhar com vocês é uma charge. O objeto do conhecimento é efeitos de sentido. Nós vamos trabalhar com os efeitos de sentido que os elementos do texto trazem para nós. E essa aula é uma aula de leitura, então prática de linguagem e leitura. E o que são textos multissemióticos? Nós podemos observar vários deles circulando nos livros didáticos, nos jornais, nas revistas e na internet, principalmente na internet, porque eu sei que vocês ficam muito tempo no WhatsApp, no Facebook, né, no Instagram, em outras redes sociais, e vocês vão perceber que já conhecem esses textos, né? A minha intenção hoje é que vocês, de agora em diante, vejam com outro olhar esses textos, tá? Que façam uma leitura atenta e profunda, não fiquem apenas numa leitura superficial, tá? Para que isso amplie esse universo, né, de compreensão e interpretação de textos que nós devemos aprender. Eu trouxe, como eu disse para vocês, uma charge. Vocês sabem o que é uma charge? Então, a charge é um texto que geralmente vem com pessoas, né, com caricaturas que chamam bastante atenção e é sempre assim bem curtinha e com a intenção de fazer uma crítica. Geralmente é uma crítica política, mas pode ser também uma crítica a problemas sociais, problemas do nosso dia a dia. Vejam bem o texto que eu trouxe. Eu achei muito interessante, tá? Botijão de gás subiu 45% em 2 meses. É muito interessante também falar com vocês que, para que se entenda bem uma charge, é preciso conhecer o contexto, é preciso conhecer o assunto. E geralmente a charge é atual justamente por isso, porque o tema está bem novinho, bem fresquinho, como dizem, ali na cabeça de todo mundo. Mas a charge que eu trouxe, ela não é bem atual. Mas como ela não faz muito tempo, né, que foi publicada, eu achei muito interessante, eu resolvi trazer. Vocês se lembram que há pouco tempo as famílias estavam desesperadas por causa do aumento do preço do botijão de gás? Né? As mães estavam desesperadas, com certeza vocês ouviram suas mães comentarem em casa, que o botijão de gás estava muito caro, que não sabiam o que fazer, né? Isso aí abalou bastante a economia doméstica das famílias. Então, voltando ao título, botijão de gás subiu 45% em 2 meses. Já pensaram? Olha só, 45%. Bom, lembra-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o que eu comprei? Pessoal, imagine esse texto só com a parte verbal. Não vai ter graça nenhuma, não é? Mas nós precisamos muito da imagem para entender o que o autor quis dizer. Nós temos aqui, né, um homem que chega, olha só o que ele está trazendo escondidinho, né? Um botijão de gás. E ela, pessoal, olha as mãozinhas entrelaçadas, parece que ela está ali curiosa, né? Assim, entusiasmada, na expectativa, né? O que será essa joia, né, que eu vou ganhar? E olha só quantos questionamentos nós podemos fazer aqui, né, acerca dessa tirinha. Na parte superior da imagem há uma legenda, que é o título, né, quando fala do aumento, né, do preço do botijão de gás. Como ela pode ser relacionada com a fala do homem que esconde um botijão de gás? Voltando ao texto. Como relacionar? Dá para relacionar o título com o que o homem está falando? Dá, porque se o botijão está tendo um aumento tão grande, eu posso compará-lo a uma joia bem cara. Obviamente que eu estou falando num sentido que não é próprio da palavra, mas vocês estão no 8º ano e sabem
né, já sabem, já estudaram o que é um sentido figurado, né? Então vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Vocês perceberam que há algumas palavras, voltando ao texto, vocês perceberam que há algumas palavras que estão com letras maiúsculas? Por que será que o autor está querendo chamar a atenção dessas palavras? Lembra-se, me disse, queria, joia, cara, adivinhe. Porque se vocês forem pensar bem, elas estão carregadas de efeito de sentido. Elas são responsáveis pelos sentidos que o autor quer trazer neste texto. Tá, voltando às questões, a partir das expressões da mulher, qual sentimento pode ser percebido? Voltando ao texto, veja bem, olha a expectativa dela, pensando que ela vai ganhar uma joia, né, maravilhosa. Então, essas mãozinhas entrelaçadas, parece mesmo, né, o gesto de alguém que está na expectativa, né, por um presente maravilhoso. Tá, voltando às questões. Por que o homem esconde o botijão? Pessoal, vocês já pensaram que parece que é cultural em nossa sociedade, pelo menos aqui na nossa região, as pessoas gostarem de esconder algo, né? Quando vão dar um presente, eu vejo, engraçado que eu me lembro quando eu era criança, eu via muito isso nos aniversários, as pessoas chegavam com presente escondido para causar essa expectativa. Quando meus filhos eram crianças, eu observava isso e hoje eu ainda observo aos aniversários de crianças que eu vou. Parece que é cultural isso, as pessoas gostam de criar essa expectativa, né? Então, é o que acontece também nesse texto. Como esse presente pode ser interpretado, né? Porque já que o botijão de gás está tão caro, então ele achou que seria natural, né, fazer a comparação a uma joia cara, né? Porque realmente 45% em 2 meses, né, é exorbitante. Porque algumas palavras são apresentadas em tamanho maior que as demais? Nós já comentamos, né? Elas carregam todo o significado, elas são responsáveis pela produção de sentido do texto. Na história, apresenta-se um semicírculo indicando uma iluminação. Vamos voltar lá no texto para vocês perceberem. Olha só o semicírculo, ó, provocando, temos ali uma iluminação. Veja bem, sempre em alguma charge, eles gostam de colocar essa iluminação para quê? Para deixar em evidência as personagens, né? Para dar mais importância para elas. Imagine se isso aqui fosse tudo bem escuro, né? Não teria o mesmo significado. Então, olha só o efeito de sentido que a iluminação provoca também em um texto. É importante vocês observarem isso. Eu sugiro que vocês façam pesquisas de outras charges. Há muitas charges que discutem política, né? Que criticam a política. Mas algumas delas vocês não vão entender, porque como eu disse lá no início, você só entende uma charge quando você conhece o assunto. Se você não conhece o assunto, você não entende, tá? Pode ser, não é porque você ainda é um garoto, uma garota, não é por isso, tá? Não tem nada a ver com a idade. Pode ser uma pessoa adulta, que pode ter um nível de escolaridade alto, mas se ela não conhece todos os assuntos, se a charge se refere a um assunto que ela não conhece, ela também não vai entender. Eu sugiro que vocês não escolham as charges que têm o tema política, tá? Escolham charges que criticam, por exemplo, o desemprego, né? Que critiquem essas questões sociais que são inúmeras, né? No nosso meio social. E tentem fazer essa leitura, uma leitura profunda, analisando todos os elementos que ela traz, tá? Para vocês se aperfeiçoarem. E não se esqueçam, este é o momento de ficar em casa. Cuidem bem de vocês, tá? Confiem nos especialistas. Na próxima aula, nós continuaremos falando dos textos multissemióticos. Até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.